Seja bem-vindo ao primeiro One Million Talks. Esse nome One Million Talks é intencional, viu? Porque eu quero que você tenha literalmente ideias milionárias nessas nossas conversas. E o meu primeiro convidado aqui no One Million Talks é o Pedrão. E aí, Pedrão, seja muito bem-vindo, meu cara. Muito obrigado. Chamei o Pedrão aqui, não foi à toa, tá? Hoje o Pedrão tá à frente da nossa operação comercial. E a minha ideia aqui hoje é te trazer insights que podem gerar múltiplos milhões, só que insights direcionados para o setor comercial do seu negócio, ser seu negócio de mentorias, de serviços, entre outros. Então a gente vai falar muita coisa boa sobre escala comercial, time comercial, vendas, mentalidade, estrutura de negócio. Acho que vai ser muito massa, hein, cara? Tá animado? Vai ser bem legal, tô bem animado para mostrar para esse pessoal aí o que é ter um time de qualidade, né? O que é ter um time que consegue escalar, consegue vender e faturar bastante ali no final do mês e ainda sobrar dinheiro, né? Então, sobra muito dinheiro. E uma coisa que é interessante, uma coisa que eu já vou te falar aqui, tá? O One Million Talks, ele chama One Million, não é 1 milhão, papo de 1 milhão, ele chama One Million porque nós estamos decretando que um dia eu quero que isso aqui seja internacional. Eu já coloquei um nome internacional, né? Porque, cara, isso aqui acho que tem potencial, não tem? Tem muito potencial, essas conversas milionárias aqui, ela tem muito potencial de ir pro internacional. Boa. É muito mesmo. Então, ó, você que está assistindo o primeiro episódio, você já está sabendo da nossa intenção, hein? Daqui a alguns anos você vai falar, caraca, eu tava lá no primeiro episódio, no primeiro One Million Talks. Pedrão, me conta, como que você se sente participando do primeiro, cara, da primeira edição do One Million Talks? Que responsa, hein? Cara, primeiramente é um prazer estar aqui, né, nesse primeiro episódio do One Million Talks e entender, né, deixar o pessoal entender como que funciona, né, porque como a gente vai falar um pouco aqui de comercial, estratégia de vendas, como funciona um time comercial que faz vendas, né, é um prazer poder compartilhar isso com você, né, que faz parte da nossa estrutura também, e com o pessoal que vai estar assistindo esse primeiro episódio. E um ponto muito importante aqui na nossa conversa é que literalmente vai ser um bate-papo, então, cara, a gente vai trocar ideia com um único objetivo, tá? Meu objetivo que não vai ser necessariamente entrevistar como foi a vida do convidado, mas sim gerar ideia para o nosso espectador. Cara, eu quero que o nosso conteúdo aqui tenha mais valor do que uma mentoria. Sabe aquele lance, o cara fala, caraca, eu assisti um podcast que valeu mais do que uma mentoria de 10 mil reais? Esse é o nosso objetivo aqui. Caraca, a gente tá assumindo uma baita responsa, né? Mas a gente consegue. Muito bom. Pedrão, mas cara, antes da gente começar, me conta, bicho, o que foi a primeira coisa que você vendeu na sua vida? Quando você se descobriu vendedor? Me descobri vendedor quando eu tinha 10 anos. Foi quando eu fui, não sei se os antigos vão descobrir, né? Existia uma revista na época que vendia panela, tudo que você imaginar existia nessa revista. Eu descobri essa revista, fiz minha mãe comprar para mim essa revista no nome dela e comecei a vender para os amigos da minha mãe, do meu pai, sair de porta em porta, em vez de sair jogando bola, eu pegava essa revista e ia de casa em casa vender utilitários, pano de prato, revista, panela de pressão, tudo que tinha vasilha, e foi aí que eu descobri que vender dá dinheiro, que vender dá para ficar rico. E era melhor do que eu queria quando eu era criança, que meu objetivo era ser dentista para me ficar milionário. Quando eu tinha 7 anos, a professora me perguntou, ela até ficou brava comigo. Eu descobri que não precisava de ser dentista para me ganhar dinheiro, que aí eu descobri as vendas e foi como eu me apaixonei. Caraca, muito massa. Todo mundo teve uma história interessante ali do início, né? Cara, sabia que minha primeira venda no digital foi com 12 anos? 12 anos. Só que eu não vendi um produto digital, um curso, alguma coisa assim. Eu vendi propaganda aos 12 anos e peguei a conta da minha mãe também para receber. Eu tinha uma página no Facebook, sabe, com aquele monte de seguidor. E aí, cara, eu fui crescendo, era uma página sobre notícias de bandas de rock. Eu era meio roqueirinho, saca? Se tiver fotos, não coloque, tá, Henrique? Coloque. E aí, cara, numa dessa, a página cresceu muito, porque eu postava muita notícia. Cara, a gente chegou a ter mais de 100 mil seguidores, etc. Aí chegou um cara que queria anunciar caneca e camisas de rock. E aí, cara, eu falei, pô, vambora, né? E aí, nesse meio tempo, assim, um outro cara queria anunciar a banda dele. Ele tinha uma banda nova, queria divulgar, uma banda de rock. E ele me pagou, cara, R$50 por semana. Cara, só que R$50 naquela época era muito dinheiro. Com essa grana eu consegui comprar a minha primeira guitarra. Todo mundo tem uma história. Pô, pena que eu não fiquei no digital desde aquela época, né? Senão o Bi já tava ali, né? Muito bom, Pedrão. Cara, que massa.
E, cara, hoje, como que você enxerga hoje o setor de vendas versus empresa versus negócios? Como que você enxerga essa junção? O que você acha do mercado? Como que ele está? Hoje, se o mercado já está maduro, os empresários já têm essa sacada de ter time de vendas ou não? Como que você enxerga esse mercado como um todo? Primeiro, eu acho que hoje o mercado ele não está bom porque o empresário ele enxerga todo o time, mas não enxerga o time de vendas no sentido dele não separa o que é administrativo, o que é marketing, o que é contábil, o que é time comercial de frente, é tudo misturado. Então, por isso que quando você coloca processos comerciais dentro de uma empresa, a empresa alavanca. E não precisa fazer muita coisa, não. É colocar cada um no seu quadrado. Quem faz administrativo é administrativo, quem é time comercial é comercial e quem é marketing é marketing. Se a pessoa conseguir colocar processos comerciais dentro da empresa dela, o que a gente faz hoje, a pessoa consegue alavancar e aumentar o faturamento em 30%, 40%, só colocando processos e cada um no seu quadrado. E, cara, isso é tão verdade que você falou, porque quando a gente tinha um setor comercial menor, né, que era 2 pessoas no setor comercial, cara, a gente faturava na casa dos 150 mil. Quando a gente estruturou com os processos, que aí foi quando você veio para estruturar esse setor junto com a gente, cara, a gente foi para 300 mil. Só que investindo o mesmo valor de tráfego. Isso é muito forte, porque, cara, a gente investia X de tráfego e tinha 5X. Depois, no setor comercial muito bem estruturado, melhorias de processo, claro, melhoria de marketing também, mas, cara, 80% foi mexer no comercial, nas ofertas, aumentar ticket, aumentar a capacidade de vendas, aumentar o índice de capacidade emocional dos vendedores. Cara, a gente foi para 300 mil. A gente foi para 300 mil, com o mesmo investimento de tráfego. Então, às vezes, o cara tá faturando X, ele vai para 2X, não é só socar grana em tráfego. Funil é importante, tráfego é importante. Mas se tua máquina ela tá meio capenga, né? Se teu carro você não troca o óleo, ele não vai andar bem. Se os seus pneus tá ruim, você não vai andar bem, né? Então, cara, a gente deixou a nossa máquina azeitada. Foi para 300 mil. Então, eu sou prova o quanto isso muda completamente o jogo, cara. Muda completamente o jogo. Cara, hoje, pensa ali, vamos pensar numa pessoa que ela já fatura bem, tá? Ela já fatura bem no digital, ou com serviços, ou com produtos de alto valor, só que ela não está no máximo da capacidade. Ela tem 1 vendedor, 2 vendedores. Cara, o que você acha onde é o ponto que ela vai atacar, que ela vai, no mínimo, dobrar? Ou ela vai adicionar 1 milhão de faturamento no ano, no mínimo? O que ela tem que fazer para ela adicionar 1 milhão de lucro? Vamos falar de lucro, é melhor, né? Vamos falar de lucro. O que você acha que ela tem que fazer, cara, para ela adicionar 1 milhão de lucro no negócio dela? Primeiramente, essa pessoa ela vai ter que alinhar as expectativas com o time e conhecer o time que ela está. Não adianta nada o gestor, né, o dono do negócio, o CEO do negócio, quer vender, mas ele não conhece o time dele. Então, primeiro ele precisa se aproximar do time dele, saber sonhos, saber ambição, saber se aquela pessoa ela é apropriada para estar dentro daquele time. Porque às vezes você vai colocar uma pessoa que não tem nada a ver com vendas, ou ela não tem a ganância suficiente para estar ali. A ambição, né, para ficar mais bonito. Ter a ambição para ficar ali dentro daquele time. Então, primeiro é você contratar a pessoa certa para estar dentro do seu time. Após isso, alinhou a expectativa, alinhou a ambição que aquela pessoa tem, é dar treinamento. Treinamento é, sem sombra de dúvidas, um dos motivos que vai gerar mais conexão entre você e o seu time. Então, treinamento, não importa o que você vai gastar, você tem que dar treinamento, pelo menos semanal, ali para o time, e dose de motivação, né? Outro ponto muito importante são metas e também a parte de pagamento, que é o mais importante para quem está ali trabalhando, né? Então, não seja, desculpa a palavra, mão de vaca para poder pagar o seu time comercial. Um time comercial bem remunerado é um time comercial que realmente vai bater 1 milhão, porque quanto mais dinheiro o expert ganha, o empresário ganha, mais dinheiro o closer vai ganhar. Então você também tem que colocar metas que sejam plausíveis para o seu momento e também metas ali para o seu closer bater, e a bonificação também ela tem que ser boa. Negocinho aqui com a gente aqui, nossas metas são muito grandes, né? É evento, é viagem, é eletrônico, é iPad. Então a gente faz algo aqui que realmente ninguém faz hoje no Brasil. Pedrão já ganhou iPad, já ganhou viagem para Dubai, para ele e para a esposa, já bateu o máximo de comissão.
que é máximo não, né? Bateu o bônus máximo, né? Bônus máximo. Que era um bônus, vamos dizer assim, inatingível, né? Inatingível. E o engraçado foi 3 meses você falou assim, caraca, não bati esse, não bati esse, não bati esse. Você ficou puto, né, com aquele bônus. E eu pensando assim, caraca, mas essa meta, ela tá tão alta, bicho, que não é nem pra você atingir, né? Eu pensando aqui do outro lado, falei, cara, eu coloquei uma meta alta, né? Em teoria, é pro cara te... Uma vez ou outra, É uma vez né? ou outra. Ele todo mês, não atingindo, caraca, ele vai bater essa meta máxima rápido. Cara, aí foi lá, bateu um mês, bateu o segundo mês, bateu o terceiro mês, bateu o quarto mês. Falei, caraca, bateu o bônus máximo os meses todos. Aí eu fui lá e criei outra meta. A gente criou outra meta. E aí foi aí que a gente desbloqueou a viagem de Dubai, né? A viagem de Dubai. Pô, coloca cenas aí do time em Dubai, foi muito massa. A gente colocou a meta que se o time batesse 1 milhão em 3 meses, a gente ia levar para Dubai com tudo pago. E não preciso nem falar nada, né? As imagens aqui que estão aparecendo magicamente na sua tela falam por si só. Foi muito massa, foi muito massa. Foi muito massa, né? Cara, uma coisa que a gente... Eu gosto do que a gente faz ali na hora de contratar é não contratar cara sem ambição. Você falou da ambição, cara. Porque se o cara não tiver ambição, ele vai estar ganhando 4, 5 mil reais e vai estar feliz. Cara, todos os nossos vendedores, eles não aceitam menos de 10 mil. E esse é o grande ponto. O cara não aceitar menos de 10 mil faz com que ele se esforce muito mais. Então, cara, o vendedor que não tem ambição, ele não vai trazer resultado para a empresa. Então, a gente viu isso, né, cara? Todos os nossos vendedores, eles têm a ambição de receber mais de 10 mil. Então, só que para ele receber mais de 10 mil, ele precisa gerar resultados acima de 10 mil. Logo, ele se esforça, o esforço dele é condizente com 10 mil. Cara, eu já tive experiência de ter vendedor que falou assim, se eu estiver ganhando 3 mil, tá ótimo, tô feliz. Cara, é a pessoa acomodada. Deu 5 horas, ela parou de trabalhar. Cara, quem que para de trabalhar 5 horas na empresa? Ninguém. E um detalhe, eu falo para eles, vocês podem chegar aqui a hora que vocês quiserem, só preciso que vocês estejam online dentro do daily, que é todos os dias, às 8h30 da manhã. Pode chegar aqui a hora que vocês quiserem, não precisa de mandar mensagem falando onde que vai, mas marque na sua agenda, compromisso. Mas eu também escolho se eu vou ficar com vocês ou não. Então a opção é de ambas as partes, de querer fazer dinheiro, né? Então eles podem a hora que quiser, trabalhar a hora que quiser, só que eles têm um compromisso de fazer. Então não é o que eu vou lá e faço eles estarem lá no escritório, eu faço eles trabalharem. Não, eles trabalham porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de vida, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero mudar a vida dos meus pais. Então é isso que é a essência que você tem que encontrar no seu time comercial. É eles terem, não é vestir a camisa, tá, pessoal? Que muita pessoa fala, tem que vestir a camisa da empresa. Não, tem que vestir a camisa da empresa, não. Ele tem que vestir a própria camisa e entender que aquele lugar é o lugar que pode mudar a vida dele. Então você tem que ser um solucionador também de vida. Empresa que veste a camisa do sonho do... Isso, do funcionário. Cara. Nem é funcionário, né? Da pessoa que está ali, porque é uma prestação de serviço. A gente chama de associados. É um associado. Todo o nosso time comercial é associado. Tudo é associado, por causa que eles vão ganhar em cima do que a gente for fazer junto. E também eles ganham na meritocracia do outro, né? Porque se todo mundo bate meta, todo mundo vai ganhar ali algum bônus em equipe, né? Tem um bônus de equipe também. Cara, isso é muito massa. É o dono que veste a camisa do seu time comercial. Cara, porque se você sabe os sonhos deles, se você tá compromissado com, cara, eu quero que você atinja seus sonhos. Bicho, acabou. Só que aí você pega a sua empresa, ela é um meio de realização de sonhos. Cara, ninguém trabalha pelos sonhos dos outros, você trabalha pelos seus próprios sonhos. E claro, ali tá em conjunto, né? Todo mundo vai, é uma engrenagem que vai distribuindo ali, né? E todo mundo vai crescendo. Então, cara, eu acho que esse é o ponto. Quando o cara mudar a mentalidade para, cara, qual que é o seu sonho? Tá aqui o meio de você realizar seu sonho e eu vou te ajudar a realizar o seu sonho. Só que o empresário ali atrás, ele tá ganhando grana, realizando os sonhos dos outros. Pronto. Cara, é incrível. Quem me falou isso uma vez foi o Paulo Vieira, cara. Uma vez no almoço com o Paulo Vieira, ele falou um negócio que mudou completamente, assim, a minha visão, cara. Eu falei assim, cara, como que eu transformo a minha empresa numa Febracis? Cara, falei, cara, pô, tô almoçando aqui com o Paulo, né? Eu preciso fazer a pergunta que... Eu queria uma pergunta que mudasse... Aliás, eu queria uma resposta que mudasse o jogo nosso para 10x, 20x, 100x. Ele só respondeu, falou assim, cara, você precisa... A sua única preocupação tem que ser fazer as pessoas que trabalham com você ganhar muito dinheiro. Se você cria um sistema onde elas ganham dinheiro, cara, acabou. Você vai crescer, crescer, crescer.
E é isso, né? O cara entrou, ele vai ganhando, ganhando, ganhando. Cara, isso é muito massa. E quando você pega nas consultorias comerciais que a gente vende aqui pros mentorados nossos, quando você pega um expert que não quer pagar comissão, cara, e aí? Cara, é complicado. É complicado porque, como a gente tem a nossa implementação comercial aqui, e o expert vem e fala, nossa, mas você vai pagar tudo isso para um closer? Eu vou pagar tudo isso para um comercial? Cara, você está pagando nem uma porcentagem que deveria ser paga. Porque se você for contratar um closer hoje no mercado, que se não tiver a nossa curadoria, não tiver a nossa expertise na contratação, você vai pagar no mínimo uns R$3.000 a R$2.500 de fixo, que a pessoa vai ser seu funcionário, mais risco trabalhista, aquela coisa toda, e mais 8 a 10% do seu faturamento bruto, tá? Que aí não tem taxa de cartão, não tem nada. Aqui com a gente já consegue colocar sem fixo, às vezes um mínimo viável ali, e uma porcentagem, um mínimo garantidor, e às vezes uma porcentagem que vai ser ali para o closer de 10, 12% ali quando bate meta. E um pouco ali para a rede comercial para ela poder cuidar ali do seu time. Então, pensando no macro, né, no todo que você vai ter fora daqui, cara, pague bem o seu time comercial, porque só assim você vai conseguir ter ascensão dentro do seu negócio, empresa, mentoria, seja o que for. Sabe que muita gente já falou que eu pago muito meu comercial, né? Sim, com certeza. Toda hora eu escuto isso, cara. Com certeza. Só que tem uma sacada animal, cara. Ah, não, essa aqui a gente tem que guardar só pros nossos mentorados, cara. Não fala. É de 1 milhão, né? Pior que a gente prometeu sacadas de 1 milhão. Cara, esse podcast a gente vai ter que cobrar por ele, bicho. Porque vai ser muita sacada. Vai ser muita entrega. Cara, o expert muitas vezes ele tem uma cabeça muito escassa. Muito. Vamos supor que o cara tem um produto de 15 mil. Aí ele vai para um closer. O que ele pensa? Se eu pagar 10% pro closer, eu vou pagar 1.500. Estou tirando 1.500. Cara, só que se ele tiver um time muito bom, só que aí ele vai entrar no dilema. Para eu ter um time muito bom, eu preciso pagar bem, certo? Só que se eu tenho um time muito bom, eu consigo vender mais caro. Vender mais. E vender mais. Total. Então, cara, a ideia é simples. Se você tem um produto, uma mentoria, que seja de 15 mil, coloca lá 18. Paga 3 mil pro closer. Você vai receber os mesmos 15 mil, você vai pagar 3 mil de comissão pro closer. Cara, o que vai acontecer com o seu time? Explodir. Você vai atrair os melhores do Brasil. Você vai atrair os melhores caras do Brasil. Sim. E a sua margem mudou? Não. Só que os caras são cabeça escassa, velho. Os caras só pensam assim, está tirando de mim. Eles não pensam com criatividade. Cara, imagina se a gente falar assim, 3 mil de comissão para uma venda de 15 mil. Cara, eu pego o closer dos maiores experts. A gente já pega, né? Inclusive, cara, tem uma história muito... Você sabe dessa história, né? Mas vamos contar pra galera. Cara, já teve uma vez um expert, inclusive do nosso nicho, falou que a gente pagava muito pro closer. Assim, caraca, vocês gastam muito com comercial, você tá deixando a sua margem de lucro ruim, etc, etc, Não tá sobrando. Não tá sobrando, não sabe os nossos números. Cara, e aí foi muito engraçado. Eu falei, não, mas é porque eu quero montar o melhor time comercial do Brasil. Cara, na mesma semana, o closer dele mandou mensagem querendo trabalhar pra nós. Então, bicho, não adianta, cara, não adianta. Se você quer resultado grande, você precisa, não é ter muitos vendedores, é ter os melhores. E pagar grande também, pagar bem aquele vendedor, que ele merece, porque, querendo ou não, ele te traz comodidade, né? Como o Bruno sempre fala. Cara, você sabe entregar a sua mentoria, você sabe o seu produto, você sabe tudo, mas o importante não é só entregar a mentoria, você tem que ter alguém para entregar. Então, você quer ficar ali fazendo call estratégica o dia inteiro, perdendo sua vida, perdendo sua família, perdendo o seu dia a dia, fazendo call estratégica? Deixa esse papel com quem sabe realmente fazer isso de forma profissional. Você veio para poder ensinar o seu negócio, o seu produto, seja lá o que for que você for vender ali, qual que é o seu negócio. Deixa esse ponto para quem realmente sabe. Você, além de tirar sua autoridade ali dentro, colocando o seu método de venda que não é validado, você sabe ensinar, você não sabe vender. Então, ali dentro você está tirando a sua autoridade, que quando um expert ele tenta vender, ele tira totalmente a autoridade dele, porque ele tem que parar para poder vender. Que vida é essa que esse expert tem?
você também perde totalmente o seu tempo, né, em vez de estar na estratégia do seu negócio, sabendo o que você vai mostrar. Você está vendendo, você perde tempo com família, perde tempo com filho, perde tempo com uma coisa que não é para você. E dessa forma você acaba se desconectando do seu próprio negócio. Então você ter um time comercial é totalmente inerente ali para você ter escala e você chegar a 1 milhão de reais ali dentro do seu negócio. 1 milhão de lucro, né? 1 milhão de Cara, lucro. sem time comercial é muito difícil, cara. A não ser que Não, ele é tenha um modelo de negócio impossível. ultra premium, mas não é acessível para a maioria. Quem dera, era a época que dava para você vender mentorias aí de 15, 16 mil reais. Quem dera, que saudade que eu não estava no digital nessa época. Que dava para vender mentorias de 15, 16 mil reais só com uma VSLzinha ali, né? Hoje em dia, cara, saturou, né? Saturou, todo mundo já entende. Não é nem o mercado, né? Mas o mecanismo de vendas, né? Existe essa saturação do mecanismo de venda. Até call com closer, cara. A gente viu um padrão que antigamente culpa muito até do tal da sessão gratuita, né? A galera oferecia só sessão gratuita, sessão gratuita. A galera ia para ter uma sacadinha, só que depois eles começaram a entender, pô, eu vou lá, ele vai me dar uma sacadinha e vai me fazer um pitch. E aí os caras começaram, sacadinha de um, mas já está vacinado contra o pitch. Sacadinha de outro, mas não compro nada. Sacadinha de outro, não compro nada. Sacadinha... E aí a tal da sessão estratégica, a copy, cara, foi por água abaixo muito rápido, porque todo mundo já entendeu aquele mecanismo. Tipo, lançamento. Pô, vou lá e vai me dar uma coisinha de graça, depois vai ter o pitch. A pessoa começa a ficar vacinada, o público começa a ficar vacinado. Então, inclusive, o mecanismo que você usa de reunião de vendas, cara, você entrega muito na sua reunião, mas o teu foco não é entregar, e sim mostrar para a pessoa como a gente pode ajudar ela. Eu acho que isso impactou muito também na sua conversão, né, cara? O que você acha que é o X da questão da sua conversão? O que você acha que te faz converter muito, cara? Abre todo a sua caixa de ferramenta de vendas aí. Vamos lá, né? Abrir aqui a caixa de Pandora. Eu creio que a minha conversão, primeiramente, ela é boa, né? Trago muitas vendas porque, primeiro, eu trato o cliente como o principal. Não sou eu que estou ali como principal, mas sim, eu sou só o condutor. Eu conduzo o lead a querer comprar de mim. Então, primeiro ali, ele é o herói. Ele que é o cara foda, eu sempre me coloco abaixo de quem está ali. Estou ali para conduzir. E eu sou o que menos fala. O mais importante é eu sou o que menos fala. Eu estou fazendo uma condução. Então, primeiro, o básico, né, de uma venda é converso, pergunto onde que é, se a pessoa é de tal lugar, eu falo se eu conheço ou não conheço, se eu tenho um parente lá, pergunto como é que ela tá, como é que tá a família, como se fosse um amigo mesmo. Eu trago esse quebra-gelo de como eu conhecesse ela há muito tempo. Então já coloco isso internamente em mim, não, eu conheço ela, já pesquiso sobre ela, olho o Instagram, para me já acostumar para a energia do ambiente ali mesmo estando numa reunião, tá bem presente. Depois disso, eu já entro perguntando para ela me explicar mais sobre o negócio dela, ela me explica sobre o negócio dela e eu vou fazendo um acompanhamento pelo meu iPad, né? Então, ali no iPad eu vou anotando o nome, o que ela faz, o que ela já fez, qual é o valor que ela já vende, as dores, as emoções, e ela vai acompanhando tudo que eu estou anotando. Então, tudo que eu anoto, ela vai pegando essa informação também. E depois eu desenho como que seria o negócio dela dentro do nosso ecossistema. Então, esse desenho também já traz muita clareza, porque só falar, a pessoa, tá, estou entendendo. E eu pergunto, você entendeu? Me explica o que você entendeu. Quando eu já dou esse toque nela, me explica o que você entendeu, e ela não estiver prestando atenção, ela já vai raciocinar. Nossa, tenho que prestar atenção porque ele vai me perguntar. Caraca, aí você engaja a pessoa 100%. Então, engaja 100%, ela prestar atenção no que eu estou falando. Então, eu Olha tenho que certeza, perguntinha mágica, hein? Que perguntinha mágica. se ela está prestando atenção e se ela pode me explicar o que ela entendeu. Porque dessa forma, ela me explicando, quando você ensina, você realmente está entendendo e você decora mais aquilo. Então, sempre que eu passo por uma coisa, passo por outra, eu pergunto ali sobre se ela entendeu e ela me explicar a forma que ela entendeu, para não saber se está correto ou não. E vou fazendo a condução, então eu fico mais ou menos meia hora, 25 minutos nessa condução, explicando e perguntando e ela me respondendo. E depois eu vou diretamente para o PDF. Aí no PDF eu dou mais uma explicação, faço as mesmas perguntas, se ela está entendendo ou não, e vou meio que do meu jeito ali, colocando um pouco de implicação, fazendo inferno, se é a vida que ela está tendo, o que a gente pode transformar. Padrão de script. Padrão de script, mas ainda tem um jeitinho ali. Que tem a mágica, tem né? a mágica para poder explicar, mas aqui ia demorar um pouco para poder explicar. E vou fazendo a condução até chegar no pitch. O que você acha que é o 80-20 dessa condução? Antes do pitch, antes da gente falar do pitch, o que você acha que é o seu 80-20 de vendas? O 80-20 é a preocupação com o lead e ele ver que eu estou ali de forma genuína. Que eu não estou ali só para vender.
que se eu vejo que a gente não pode ajudar, eu não vou vender para ele. Então, é a parte genuína do negócio, de realmente querer resolver uma dor e eu saber que o nosso produto, ele realmente vai ajudar aquela pessoa. Porque não adianta nada eu ter um produto que ele não vai resolver nada e ao mesmo tempo eu querer vender. A pessoa sente quando você não é genuíno, entende? Porque o que adianta eu vender para aquela pessoa, mas daqui 1 mês, 2 meses, aquela pessoa vir contra mim e ficar chateada, não estou fazendo algo genuíno. Então 80-20 é entender realmente qual a dor daquela pessoa e também saber os pontos de mostrar para ela que o momento que ela está hoje, ele vai continuar caso ela não entre com a gente. Bom. Cara, e o pitch? O que é o jogo do pitch ali? Para fazer um pitch de alta conversão? Primeiro, não, vou contar esse segredo aqui mesmo? Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta, ele vai contar os segredos. Mas pode, cara. A gente se propôs a fazer, vamos fazer, vai. Cara, isso aqui não é encenação, tá? Por causa que tem segredo ali que fica sem graça depois. Alguém vai ver esse vídeo, depois vai chegar na call ali e vai entender como funciona toda essa parte emocional, né? Porque venda é emoção. Então, ali na hora do pitch tem uma ancoragem, né? Uma ancoragem. Vamos dar um exemplo, tá? Quando eu vou falar a questão aqui de valores reais. Vamos supor que a ancoragem ela é de 500 mil reais. Então, tem a ancoragem de 500 mil e eu falo, não, isso aqui não é esse valor por causa que esse preço aqui, que está tabelado aqui, a gente vende ele separado também. Então, a gente vende calls com o Bruno, calls comigo, calls com o Henrique, e é esses preços que estão aqui. Seria assim, o valor, o máximo valor que poderia valer. Isso. E já vendemos também por aqueles preços que estão ali, separado, né? Então, não é algo que é mentira. Por exemplo, uma reunião comigo individual, coloca lá 8 mil. Mas, cara, se você... Hoje eu vou te falar, eu nem tô afim de fazer reunião individual mais por 8 mil, cara. Então, mas isso é um exemplo. É um exemplo. Né? Se a pessoa fala, cara, eu quero uma call individual contigo. Fala assim, vou mandar o Pix de 8 mil, bicho. E nem passa no link porque tem taxa. Que, cara, eu não vou aceitar, né? Então, de fato, é uma ancoragem que tem que gerar um efeito, mas ela tem base na realidade. Ela tem base na realidade. Que quando eu algo separado, que a pessoa, não quero, só quero conversar com o Bruno. Cara, o nosso foco aqui é a mentoria. Quer conversar com o Bruno? É 8 mil. Não tem dinheiro, sorry. Uma call de 1 hora. Uma call de 1 hora. Não é a mentoria, é só uma call. Isso. Então é a primeira ancoragem. Só que a ancoragem, ela não está tão distante do valor real. Então vamos colocar 500 mil, o valor da mentoria eu coloco ali como 350, vamos colocar assim. E desses 350... Você está falando números fictícios, tá, gente? Número fictício, não é o valor da mentoria, tá, gente? É 350. Então ali o que eu faço? Se eu vejo que aquela pessoa ela tem um potencial bacana, que vai trazer benefícios para a gente também, que vai ser um cara legal, que o produto em si é legal e teve muita sinergia, eu vejo que para ela valores também são importantes, né? Que vai falar sobre os N's, né? Os níveis de consciência, que pode ser algo para se falar depois também. Vou deixar para um próximo podcast. Próximo podcast. Que ali eu consigo trazer para ela e dar uma bonificação. Nunca dei desconto, tá, pessoal? Detalhe importante, nunca dê desconto dentro de call. Você nunca fala que você vai dar um desconto porque você não é Atacadão, não é Casas Bahia. Você é uma mentoria, então, ou um serviço. Então, seja bem nessa parte que você pode ser um pouco acima da pessoa que está ali, porque você está passando uma precificação. Mas condução, depois pode ficar um pouco acima. Muda a energia, né? Muda a energia de agora você tem algo para vender, você tem a solução para ela. Então, agora não é um momento de conexão, é um momento de você veste um... Aí você até vai para um pouco para cima, e você vai até para cima um pouco da câmera, até o seu gestual muda, porque você vai mostrar para ela que o seu produto tem aquele valor, ele realmente é genuíno e vai mudar. Ele vale, né? Tem gente que perde a mão, cara, porque tem gente que eu vejo tratando isso com muita arrogância, e não é arrogância. É um posicionamento de você saber o que você entrega e o resultado que você gera. Isso. Cara, é uma linha muito tênue. Tem cara que a linha muito tênue, que você pode passar, se você passar, ela acabou, a venda acabou ali. E é um saco, né? É um cara, saco. Nossa, o vendedor arrogante é triste de vontade de fazer. Nossa, ele Irmão, se acha. Para. Para, cara. O que você tá achando que você é? Me ajuda. E nessa linha tênue que tem ali, eu já dou mais uma bonificação, tá ali na hora. E esses experts falam, fica em silêncio, o primeiro que fala perde. Esquece isso, galera. Cara, esquece isso. Não é o primeiro que fala perde, não. Já explica pra ele, olha, o valor é esse, eu divido pra você, eu faço isso, vamos negociar, é você que decide, não é você que decide. Já coloca os pontos, porque se você fala, minha mentoria custa 100 mil reais. Cara, o primeiro que fala perde, tipo assim, começa na mentalidade errada. Começa na mentalidade. Então, se ele tá comprando de mim, ele tá perdendo? Não faz sentido. E vários experts aí falam isso de comercial que...
Primeiro que fala perde. Cara, que Não faz viagem. sentido, cara. Você tem que falar, além de falar, você tem que explicar e colocar na mesa. Olha, minha condição é essa, eu faço em 10 vezes, eu aceito Pix, eu aceito boleto, eu faço isso, aceito promissória, aceito cheque. Cara, coloque na mesa que a pessoa vai decidir. E se ela não for o provedor do negócio, for o marido, cara, não tem problema, tá? Ah, e tem que fechar na hora. Claro, a gente vai buscar o fechamento na hora, mas você tem que entender o outro lado. Você sente, se você for um vendedor bom, você vai saber se aquela pessoa ela tá te dando uma objeção de marido, se está te dando uma objeção de valor, ou se realmente aquela não é uma objeção e se é uma realidade para ela. Se a pessoa falar de marido, já fala. Então tá, que dia que você consegue conversar com seu marido? Ah, eu consigo conversar com ele hoje. Então, para vocês decidirem, mesmo que a resposta for não, podemos marcar uma outra reunião? Porque se ela não quiser realmente for uma objeção, ela fala assim, ah não, vou ver. Ela já te dá uma desculpa, ela vai te dar outra desculpa. Entende? Então você pode tentar quebrar não, né? Contornar até 3 objeções em relação a fazer outra reunião. Se ela insistir, é porque realmente não é seu cliente, não adianta você insistir ali, que vai pro outro, que é melhor do que você ficar perdendo tempo com gente que tá ali. Mas você vai sentir se a pessoa realmente ela tem uma objeção verdadeira ou se ela não quer fechar com você. Tá? E quando se tem uma objeção, é porque você não explicou o seu produto direito. Porque no final, normalmente, eu não tenho objeção no final da minha call. E sim, forma de pagamento ou algum detalhe de bônus. Se ela entendeu genuinamente que o seu serviço realmente vai resolver a dor dela, aí a gente tem que decidir naquele momento que eu gosto de brincar, eu falo, se o meu produto fosse R$0, você estaria dentro dele? Todo mundo, 100% fala, claro, Pedro, vai mudar minha vida, é isso que eu preciso. Então agora a gente tem que resolver como que você vai pagar, como é que você vai entrar. Se vai ser entrada, se vai ser cartão, se vai pegar dinheiro emprestado, a gente vai resolver essa parte. Fechados? Fechados. E aí eu entro na linha de negociação. É isso. Cara, e acho que o melhor insight que você falou, cara, é o do quem fala primeiro perde, velho. Porque instalar isso na cabeça do vendedor é a pior coisa. Porque, cara, você consegue tirar algo de alguém sabendo que ela tá perdendo? Não, Você consegue, alguém vai te mandar um dinheiro, você sabe que ela tá perdendo aquilo? não, Só que você tá instalando sua crença. E no inconsciente, ele pode fazer isso? não. Cara, é contra o que eu fui ensinado desde criança. Então, se o primeiro a falar perde, ela falou, ela perdeu. Eu não posso. Cara, o emocional do cara faz ele perder aquela venda porque foi instalada a crença do que alguém tá perdendo. Eu não quero que ninguém perde. Só que eu instalei na crença dele que o cara tá perdendo ao comprar meu produto. Caralho, velho, como assim? É um negócio Pô, de onde eles tiraram esse absurdo, velho? É bizarro, cara. Se pudesse estar novo, eu estaria, mas é melhor não. Não, dá pra ter uma lista do que eu já vi a galera falando disso e postando Reels. E, E é pior grande. cara, é de ficar puto, tá? Mas, cara, muito massa, velho. Bons insights. E uma coisa que eu gosto muito no seu estilo de vender é que você sempre, primeiro o desconto que você não dá, mas o bônus que você olha, a gente tem aqui uma política na empresa que você pode liberar algum bônus pro mentorado. Só que aí ele vê exatamente qual que é o bônus ideal para a pessoa. Às vezes é 1, 2 calls com tutores da equipe, às vezes é uma call extra comigo, se for necessário, às vezes é um bônus de uma imersão presencial, às vezes é um bônus... Cara, tem vários bônus que a gente tem. Ele analisa, vê o que vai fazer mais sentido para aquele cliente. Então, por exemplo, para um cliente que está extremamente do zero, às vezes ele tem muita dificuldade na criação do produto. Cara, a gente dá um bônus de criação de produto, a gente dá como se fosse uma mentoria de criação de produto para ele. Para o cara que já está na parte de estruturar time comercial, ele entrou para a nossa implementação, ele vai ter às vezes um bônus com o Pedro, que é uma call ali com o Pedro para estruturar o time comercial. Então, cara, isso eu acho fantástico, porque o nosso produto ele tem um padrão, mas ele tem alguns pontos personalizados que ajuda cada um e você guarda isso na manga. E como vendedor é maravilhoso, você vai lá e dá a cartada que vai resolver a dor da pessoa e vai resolver, ele fica feliz, você vende mais e muda tudo, né? E você não precisa do desconto. Não, precisa de desconto. É o principal. É o principal. Cara, isso é muito massa. Cara, vamos para nossa pergunta final? Bora? Na verdade, tem 2 perguntas. Primeiro, cara, o que Dubai mudou na sua vida? Primeiro, Dubai foi um sonho, né? Já muito tempo atrás já queria conhecer Dubai e me surpreendeu muito que foi a energia de Dubai, da forma que lá, desde o gari até o sheik, todos são felizes, todos emanam uma energia de dinheiro, uma energia de prosperidade, que aquilo ali mudou completamente ali o negócio e completamente ali
tudo que eu fiz e em Dubai conheci uma pessoa lá, o Felipe, que veio a conexão com a gente, né? Que falou ali sobre uma partezinha... Beijo, Felipe. Beijo, Felipe. Que mudou uma partezinha muito dentro de mim que ele me perguntou. Você que governa a sua reunião, você que governa na sua presença ali, que foi se eu estava me conectando com plebeu ou se eu estava conectando com reis. Forte isso, cara. E aquilo mudou um insight dentro de mim que eu falei assim, agora eu só entro em call com reis. Então eu trato todo mundo que entra em call comigo como rei. E essa parte de ser súdito dentro da call, que eu fico abaixo da pessoa e deixo ela reinar dentro da call. Eu não tenho a soberba de querer parecer melhor, mesmo eu tendo mais conhecimento que ela. Então eu me coloco abaixo daquela pessoa, ela é o rei ali dentro, eu sou o súdito dela que eu tô ali para servir. Então eu faço a condução ali toda nesse estilo, que a pessoa tá reinando e eu tô ali para poder servir. Quando você tá podendo servir, e eu tô para servir. É muito qual forte, é o comportamento do rei depois? Você oferece alguma coisa pro rei, ele fala que não tem dinheiro? Nunca. O Ele rei, quer, ele tá ali também para servir só, comprando pronto e resolver aquilo que ele precisa resolver. Só que a pessoa, ela vai, a maneira que eu trato ela é a maneira com que ela vai devolver energia. Isso. Se eu trato ela como um Se eu rei, trato ela ela vai como comprar rei, como? Como um rei, como se eu fosse o rei. Tá pago, vou embora, tá pago. Genial, cara, genial. Cara, que sacada do Felipe, hein? Cara, genial. Felipe, ó, cara, a gente vai te mandar isso aí, muito bom. É um queridaço. Cara, se tornou um amigo, né? A gente pode chamar. Cara, Pode ser um para estar aqui sentado, né? Vamos com o Felipe, tá convidado, oficialmente convidado para participar aqui. Cara, é um cara incrível, de coração maravilhoso. Vai estar aqui num dos nossos 1 Million Talks. Cara, muito massa. Que incrível, velho. Que incrível. Que insight foi Não, esse foi o insight. E um detalhe, né? Chegando de Dubai, tipo assim, um mês, ficamos uma semana lá em Dubai, né? Uma semana e uns 2 dias. Chegando de Dubai, eu bati o recorde de vendas no dia, que foi 62 mil reais. Isso pode abrir. Em um único dia. Em um único dia. 62 mil reais em um único dia. E, gente, não é faturamento, tá? É dinheiro no bolso. Não é faturamento de ego, não. Não é que passou, vai pagar, não. Entrou na conta. 62 mil reais. E continuou, cara, aí a gente foi recorde atrás de recorde, foi crescendo muito rápido, cara. Muito massa. Isso é o que a gente chama de choque, cara, a gente deu um choque de abundância, né? A gente foi lá, a gente viu aquilo tudo. Cara, por mais que no Brasil você tem um estilo de vida multimilionário, é uma coisa. Quando você vai para Dubai, você se depara com um estilo de vida não é multimilionário de alguns milhões, é de multi-mi e algumas coisas bi. Só que você vê o lifestyle bilionário na tua cara. Normal. Na tua cara. E as pessoas têm aquela crença que Dubai é ostentação. Cara, Dubai não é ostentação. Ostentação é você querer mostrar algo que você não é. Ou mostrar algo que não é... Cara, você está mostrando de maneira ostensiva. Ou seja, eu mostro o que eu quero te mostrar. Né? Tipo, olha isso, e fico te empurrando aquilo, né? Querendo atenção. Não, cara, Dubai é normal. O cara tá numa G63, é normal ele tá numa G63. O cara passa de Ferrari, a galera não olha. Aqui no Brasil, passa a Ferrari aqui. Cara, Todo mundo já pega a câmera. A gente tá num dos melhores bairros de Minas Gerais. Passa uma Ferrari, todo mundo olha. Eu olho também, tá? Eu olho, fica tranquilo. Ainda mais a gente quase não gosta de esportivo, né? De carro. Mas, cara, em Dubai, você não olha mais Ferrari. Cara, o Ferrari... Tá. Por quê? Ali na frente tem outra. Tem cara, várias. A riqueza lá faz parte da vida. Só que olhando por foto parece ostensivo. Mas não é. É energia. Às vezes é o brasileiro que vai pra lá que quer ostentar. Mas, cara, até o cara, quando ele chega lá, ele passa... vamos ali alugar um esportivo. Cara, passa a ser normal. Você vai num lugar que você é muito bem tratado. Pô, e foi legal. Lembra a pool que a gente foi? O gerente, a gente começou a bater um papo com o cara, a gente não sabia que ele era o gerente, a gente descobriu que ele era o gerente lá. Cara, não sei quem reparou, falou assim, cara, você viu que ele tava com Rolex no braço? Eu vi pra esse cara, você viu o Rolex do gerente? O gerente tinha um Rolex no braço. Falei, cara, isso é incrível, bicho. Isso é incrível, isso é emanar prosperidade. Bora pra nossa pergunta final. Pedrão, o que você faria hoje, como seria a sua vida a partir de agora, se você tivesse 1 bilhão na sua conta? E vamos pensar que 1 bi nos nossos juros atuais hoje renderia 10 milhões por mês. É dinheiro para
Acho que dá para fazer alguma coisinha com 10 milhões por mês, né? De rendimento sem tocar no patrimônio original. Se tivesse 1 bi limpo, já pagou imposto, já resolveu tudo, você tem 1 bi na sua conta. Quem seria o Pedro a partir de hoje? O que faria o Pedro a partir de hoje? Pergunta complicada, hein? Mas hoje, tendo em vista o que eu quero para mim, que é chegar num bi, né, que é o meu foco, hoje é chegar num bi. Cara, eu ia ser uma pessoa bem tranquila, mas eu ia ajudar pessoas que são ao meu lado, que sempre estão ao meu lado, e ia viajar, cara. Ia viajar e ia construir startups para poder ajudar outras pessoas. Investir, ser investidor anjo, investir em comerciais, ajudar pessoas ali nessa parte comercial, e investir em conhecimento e ajudar outras pessoas a também chegarem aonde eu cheguei. Porque eu acho que esse 1 bi não era ganhado, né? Eu teria conquistado esse 1 bi, que aí eu teria uma linha, né? Um caminho para ter conquistado esse 1 bi. Então toda essa trajetória eu ia querer ensinar ela para outra pessoa. Agora, se eu ganhar do nada aqui hoje, é um pouco mais difícil, que eu ia virar para você e falar, cara, eu ia comprar empresas e ia começar a viajar. Aí eu e minha esposa ia chamar todo mundo aqui para poder viajar e todo mundo ia ficar milionário também junto. Lifestyle 1 bi. Lifestyle 1 bi. Eu ia ter um lifestyle de viver e curtir a vida de uma forma legal, e todo mundo que estivesse ao meu redor também ia estar junto. Você prefere ganhar 1 bi hoje ou passar alguns anos trabalhando e conquistar 1 bi? Passar alguns anos trabalhando na conquistar 1 bi. Muito bom. E é isso, galera. Aqui terminamos a nossa 1 Billion Talks. Acho que não dispensa comentário, vamos deixar agora todo mundo assim refletindo sobre a resposta e cada um pensando na sua própria resposta. Comenta aí! Comente, o que você faria? E eu quero que você comente o teu maior insight aqui. Deixa aqui nos comentários o teu maior insight. E eu te vejo no próximo episódio. Acho que a gente vai ter que gravar outro, hein? Pra falar de mais coisas. Cara, a gente falou nem 10%. Nem 10%, não falou nem como é o comercial, o que ele entrega. A gente podia contar pro pessoal também. Caraca, daqui a pouco tem que ter uma área de assinante. O segredo dos segredos. Brincadeira, gente. É porque como um bom capitalista a gente pensa em monetizar tudo, né? Muito bom, Pedrão, obrigado. Eu que te agradeço. Cara, muito massa. Você é muito bem-vindo aqui para mais episódios, para trocar mais ideia. Foi muito massa essa troca de ideia. Bora. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Obrigado.